Galera, belezinha com vocês? Bolsonaro ganhou. Não é novidade pra ninguém, todo mundo já sabe, o danado ganhou. E uma coisa interessante pra gente perceber é que estão tentando identificar vários motivos, várias razões, né, por que ele teria ganhado a eleição. Ele ganhou por vários fatores, que a gente não vai se deter sobre isso aqui, talvez em outro momento e tudo mais. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, eu estava conversando com Rayane, uma amiga, que eu gosto muito de conversar com ela, sobre uma coisa interessante que talvez tenha contribuído, né, para esse processo eleitoral. Quais seriam os limites da educação? Aconteceu uma questão com uma amiga nossa, né, que eu tenho em comum com Rayane, que a mãe dela, que não tinha nem o ensino médio completo, ela, quando falava do porquê que votava em Haddad, ela votava em Haddad, ela fazia questão de pontuar cada elemento, né, de porquê que ela fazia aquela escolha política. Colocava as razões, ia no plano de governo, e apresentava as questões, interessante. Já o pai dessa menina tinha o ensino superior completo. E o que era estranho é porque ele não só não fazia questão de colocar os motivos, ou qual era a base que ele usava para estar escolhendo o Bolsonaro, como ele não fazia questão, como não parecia para ele importante realmente estar pontuando quais eram as razões. Era uma questão muito dele, uma opção pessoal dele. E aí quando a gente vai pensar as questões de educação, né, em tese você teria uma pessoa com ensino superior, ela em tese ela seria alguém que pautaria sua opção política, enfim, por um plano de governo, por razões lógicas e tudo mais. Então, claramente existe uma questão de racionalidade no processo eleitoral. As questões políticas, elas também são pautadas por elementos irracionais. Além disso, a gente começou a pensar, conversando com a Rayane, sobre quais seriam os limites da educação. Porque se a educação, um nível educacional maior, não seria suficiente para você pensar, eu não estou dizendo que você, porque você tem ensino superior, você vai votar no PT. Mas eu estou falando mais a questão de você não orientar de uma maneira racional e lógica as razões que faz você fazer aquela escolha política. Já que a educação seria esse elemento que geraria esse elemento basilar para você escolher, fazer qualquer opção na sua vida. E aí o que é interessante, esse ideal da educação enquanto libertador da humanidade, como ponto central, ponto de virada, em que a humanidade finalmente caminharia com o progresso, é um ideal iluminista que surge no final do século XVII, e aí tem o século XVIII para amadurecer. E talvez esse ideal exija que a gente comece a pensar sobre quais são os limites da educação. Talvez um outro ponto, talvez a Segunda Guerra Mundial já tenha sido esse momento que a gente começou a questionar exatamente os limites da educação. E aí talvez os limites da educação seja a gente pensar também a forma de educação. Porque a educação, se ela for pautada apenas como um elemento de distinção social, em que o sujeito que tem o ensino superior, ele é melhor do que o sujeito que não tem o ensino superior. O professor da universidade, ele é superior ao aluno da universidade. O professor da escola, ele é melhor do que o aluno da escola. Então, quando a gente percebe a educação como esse elemento de distinção, apenas de distinção, talvez seja uma coisa complexa para a gente pensar. E por isso, talvez o Paulo Freire seja tão urgente, tão importante. Porque o Paulo Freire, ele pensa a educação como um processo de emancipação. Um processo em que produz a emancipação humana. Sabe? Um processo em que, inclusive, ele gera um enfrentamento exatamente no ponto central, na base dessa educação como distinção, que é a alienação. Uma educação que ela é pautada apenas pelo elemento da distinção, ela foca e produz, sobretudo, a alienação. Alienação da própria realidade, alienação da própria condição, alienação da própria humanidade. Então, talvez, o Paulo Freire nunca tenha sido tão importante para o Brasil e para a gente perceber. Talvez a educação, a contribuição do Paulo Freire seja para o mundo inteiro. Para a gente pensar e pautar as demandas que a gente entende como sendo importantes para a emancipação humana. Então, mais uma coisa boa que a gente pode tirar da eleição de Bolsonaro é isso, a gente, sabe, pensar. Como é que a gente pode pensar, além das estratégias de resistência, né, as maneiras como a gente pode se organizar,
mas também pensar a educação, sabe? Pensar como é que talvez o Paulo Freire tenha que ser resgatado agora como nunca, para a gente poder pensar como os próximos passos virão. Diretor, terminei aqui, diretor.